Olá, olá, muito bom dia, agora 10 horas 3 minutos, horário de Brasília, e a gente está começando aqui a nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso bate-papo matinal hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2017. Momo abre as portas no Brasil. O Augusto falou, o Augusto avisou. Dias atrás, quando os petistas comemoravam o resultado de uma pesquisa segundo a qual Lula seria eleito presidente se as eleições fossem hoje, nosso comentarista perguntou: calma lá, vocês sabem qual é a rejeição a ele? Agora a gente sabe, e é uma baita rejeição, meus amigos. O sol não é para todos. Por que Michel Temer escolheu o deputado Osmar Serralho para comandar o Ministério da Justiça? Subindo pelas paredes. Um estudo americano pode ter encontrado a fórmula para o orgasmo feminino. A terapeuta sexual Paula Napolitano estará por aqui para nos dar uma mãozinha. Bom dia, Paulinha. Ai, bom dia. Deixa eu dar bom dia geral já. Bom dia, Augusto. Bom dia. Bom dia, Ellen Brau. Buenas. Bom dia, Vini. Bom dia, Bom dia, Arcon. Bom dia. Vamos lá, esses são alguns destaques apenas do Morning, tá? Tem muita coisa pra gente tratar nessa manhã de sexta-feira e eu imagino que você, abrindo esse carnaval, já decidiu a sua hashtag, Paulinha. Pois é isso, de clima carnavalesco, vamos celebrar. Põe uma música aí, amigo. Você vai sair em bloco? Sei lá, né? Que tal essa aqui, né? Nossa. Edgar, meu, é sério, Escuta. não é zoeira, é carnaval. Escuta! Meu, isso é orgasmatron, você tá louco? Não gostou do Não, eu quero um do clima Sepultura carnavalesco, mandando por favor. um Motorhead? Você não pegou bem com você? Não, por favor, carnaval, Tá vai. bom, beleza. Aê! Você vai na matinê com os biguazinhos? Nossa, se for, vou ter que fazer um esforço tremendo. Eu não sou tão carnavalesca assim. E é por isso que essa hashtag vale pra todo mundo, entendeu, queridos? Não é só pra quem gosta de carnaval, quem vai pro bloquinho, pra avenida. Hashtag mamãe, eu quero. O que é que você quer esse carnaval? Eu já postei meu gif, é uma preguiça se espreguiçando, porque eu sou assim. Essa sou eu no carnaval. Posta aí pra gente no Twitter, hashtag mamãe eu quero, se a gente for pros assuntos mais comentados dessa sexta. Posso fazer uma enquete rapidinha? O que você quer no carnaval? Rapidinho, Eu queria vai. descansar e terminar de ver os filmes pro Oscar. Vini, e aí? Vai sair no bloco ou não? Bloquinho de carnaval aqui em São Paulo. Que dúvida. Augusto, um grande fulhão que é... Eu gosto, tô nas avenidas São Luís, eu vejo todos os blocos, eu só queria que fossem menos blocos e melhores. E aí, Ellen, alguma projeção para esse... Unidos do Plantão. Unidos Estarei do aqui sob a Plantão. batuta de Zilda Alves. Estaremos a postos. Me incluo nessa. Vamos lá, eu vou seguir na mesma onda aqui no nosso WhatsApp. Vou pedir a interação dos nossos ouvintes para mandarem mensagens em áudio ou em vídeo. Manda um vídeo pra gente que é legal. Você, de repente, fantasiado, né? Você cantando uma marchinha de carnaval, um clássico do carnaval, dizendo pra gente pra onde você vai viajar, se não vai viajar, se vai fugir pro mato, né? No carnaval. Mande mensagens em áudio ou em vídeo. A gente recebe pelo WhatsApp, que é o 11 931 17 1009. 11 931 17 1009. Mande a sua mensagem e concorra à nossa disputadíssima camiseta aqui do nosso Morning Show. Esses são alguns destaques. Como eu disse, você pode curtir a nossa página no Facebook, que tem sempre coisa extra, além do que acontece aqui diariamente nesse estúdio, nesse cubo multicolorido, né, Paulinha? E se você também quiser, pode assinar o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Hoje, inclusive, tem conteúdo extra bombando na web, em homenagem à diva Anitta. Será que você tem algo a dizer a respeito desta musa? Está lá o vídeo, conteúdo exclusivo. Assine, onde tem também os nossos programas na íntegra e também as pílulas do Morning Show. Falado, é isso aí. Te convido então a passar a próxima hora e meia com a gente aqui na Jovem Pan. Vamos em frente com o programa, estamos prontos a começar aqui o nosso Morning Show dessa sexta-feira. Antes de qualquer comentário, eu preciso soltar isso aqui, ó. Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou. Luiz Inácio avisou. Luiz Inácio falou. Luiz Inácio avisou.
Esse era o bom tempo, né, do Lula. O Luiz Inácio. Meu camarada barbudo. O Augusto Nunes falou, o Augusto Nunes avisou a gente aqui e todo mundo que ouve o Morning Show tem conhecimento dessa fala dele. Como eu disse na abertura do programa, dias atrás o Exército Petista comemorou a divulgação de uma pesquisa segundo a qual o Lula seria eleito presidente caso as eleições fossem realizadas nos dias de hoje, né? No dia em que a gente falava desse assunto, o Augusto tá aqui, não me deixa mentir, e eu me lembro bem, aspas dele aí, falou, peraí, mas qual é a rejeição ao nome de Lula, né? Cadê esse lado aí da pesquisa? Pois é, esse dado foi divulgado ontem pelo Instituto Paraná. Anotem, 45,7% da população, quase metade da população votante, jamais votaria no petista em uma eleição presidencial. Bom, Augusto, agora temos a floresta completa, não apenas a árvore. O que você pode dizer a respeito disso? Vou fazer algumas constatações aqui. É muito difícil para qualquer político muito conhecido reduzir o índice de rejeição. Às vezes um candidato pouco conhecido começa a campanha com índice de rejeição alto e ele vai diminuindo à medida em que o eleitorado constate que o desempenho é bom. Que o candidato não era bem o que ele imaginava. Quanto ao Lula, não há mais o que conhecer. O que virá é notícia ruim com a delação da Odebrecht. Agora, sem essa delação, o Lula chegar a quase metade, isso aí, esse dado é visto tido como mais importante pelos candidatos do que o índice de aprovação. A rejeição é perigosíssima. Foi pelo índice de rejeição que ficou claro que o Haddad não conseguiria se reeleger em São Paulo. Era muito alta, que ele não chegaria, não que ele fosse perdendo o primeiro turno, mas que não seria reeleito. O Lula está com essa situação complicada, porque o que falta conhecer quanto ao Lula? Que há de pior ainda, né? Então, acho que é um dado que muda a percepção da pesquisa. Eu achava estranho não aparecer isso aí. E deve ser o mesmo índice, o constatado pelo outro instituto, que também chegou perto dos 30%, que parece uma votação estrondosa, mas é mais ou menos o que teve o José Dirceu quando foi candidato a governador de São Paulo. Você tem boa parte do eleitorado petista permanece, mas ela não vence essa rejeição, não. Os chamados convertidos, né? Os que votam já declararam que votam e a tendência é que esse número fique estabilizado por aí, na tua opinião? Como diz o índice de rejeição. E uma coisa que eu acho que é oportuno dizer também é que essa primeira pesquisa, em que dava lá, né, que o Lula seria eleito, tem um índice de mais da metade, próximo da metade, de pessoas que não declararam o voto também. Exatamente. Né? E se tiveram de escolher Importantíssimo, porque não há ainda, não está claro, né, qual será o grande adversário aí do Lula. Porque a verdade é que os brasileiros que não querem o Lula não se sentem representados até agora por nenhum candidato. Nenhum outro. Bom, vamos lá. Ainda falando do Barba, o ex-deputado Roberto Jefferson, em entrevista à revista Veja, disse que Lula quer ser preso para virar vítima. Vou com vocês dois, Ellen. Primeiro você. Você concorda com essa tese de que uma prisão do Lula sensibilizaria o eleitorado e o transformaria numa espécie de mártir aí? Eu não sei se eu concordo completamente com a tese dele, mas eu fui ler a entrevista na íntegra, que é da Veja de agora, as páginas amarelas, né? O que perguntaram para o Roberto Jefferson e o que ele respondeu. E aí perguntaram para ele se ele achava que Lula tentaria voltar a disputar as eleições. E aí o Roberto Jefferson disse que torce para isso, que torce para que ele volte a disputar, porque essa seria a grande sentença moral do Lula. E aí ele disse, olha, a derrota nas urnas sim seria a grande sentença moral, muito mais do que um mandado de prisão expedido pelo Sérgio Moro. Ele disse, contra uma decisão judicial, o Lula pode sempre dizer que é vítima. Já se for uma sentença da sociedade, da democracia, aí não tem mais contra o que ele argumentar. E ele disse, diferentemente do que ocorreu em outro momento, lá no auge do Mensalão em 2005, eu agora, o Roberto Jefferson dizendo, concordo com o Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o juiz Sérgio Moro deveria deixar o Lula sangrar até a eleição,
porque se o Lula fosse preso hoje, vai ser uma romaria com bandeiras de foice e martelo todo dia na porta da penitenciária de Curitiba. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Roberto Jefferson, porque eu acho que esse discurso, o Lula preso em Curitiba e a imagem do Lula preso em Curitiba, aí sim poderia abrir um santuário de visitações e um discurso de mártir político muito forte, realmente muito forte. Se até as eleições ele continua sendo atacado e do outro lado fazendo o discurso que ele vem fazendo, nós temos uma guerra de versões, nós temos uma guerra, um duelo aí de versões de um lado e de outro. Com ele preso, nós temos uma imagem forte, né? Temos essa romaria realmente de militância que é forte apesar de tudo e, né, a gente recentemente teve o episódio do velório da Marisa Letícia, que eu acho que mostrou isso muito claramente, né? O quanto essa militância, apesar de tudo, é muito forte, compra muito uma versão, então isso seria algo realmente muito forte. Se ele for candidato, aí sim seria outra história, seriam outros discursos a serem disputados. Então, não sei se concordo totalmente com o Roberto Jefferson, até porque o Roberto Jefferson também tem muitas coisas a serem questionadas. E foram questionadas aqui, inclusive, muitas coisas no a programa, serem questionadas. quando ele esteve aqui. Mas sim, acho que sempre uma prisão, neste momento, por exemplo, antes de um novo pleito, daria a Lula munições também, daria munições. Sim. Qual a tua opinião, Augusto? Eu acho que o Lula, que não agrada ao Lula a ideia de ser preso, pelo seguinte, primeiro porque a prisão é muito desagradável. É bem desagradável. Segundo, porque poderia ocorrer o fenômeno contrário. Se as visitas não fossem muitas, aí você detonaria a candidatura dele definitivamente. Agora, acho que quem procura a prisão, quem sonha com a prisão, são os advogados do Lula. Esses sonham com uma prisão por desacato, para acusar o Sérgio Moro de arbitrário e tal. Esse sim. Mas a prisão por desacato, ela dura algumas horas, ou às vezes alguns minutos. Eles tentam. Não sei se eu não embarco assim, sem restrições na tese do Roberto Jefferson, não. Acho que eu não gosto da ideia de ser preso. Bom, seguindo na política, o PMDB conseguiu o que queria, né? Ganhou mais espaço na esplanada dos ministérios. Zé Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília, está aqui para esclarecer. O que foi determinante para que o presidente Michel Temer escolhesse, Trindade, o deputado Osmar Serraro para comandar o Ministério da Justiça? Bom dia para você aí na capital federal. Pressão, viu? Pressão, né? Sentiu a pressão. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí. Olha só, o PMDB vinha dando sinais claros de que estava impaciente com a atual situação do governo, né? O PMDB chegou ao governo através do impeachment da ex-presidente Dilma, mas viu o PSDB ganhar cargos importantíssimos aqui na esplanada e principalmente no Palácio do Planalto. O líder do PMDB, Baleia Rossi, estava sendo questionado na Câmara, dizendo que ele estava frágil demais, estava deixando os PMDBistas longe aqui da esplanada dos ministérios e até do Palácio do Planalto. Um tucano fazendo a coordenação política do governo. O ex-líder do PSDB, o deputado Antônio Baçaí, deputado licenciado agora. Então houve uma grande pressão, o PMDB fechou. Desde o início da semana que eu estou dizendo aqui na Jovem Pan de que Osmar Serralho seria o ministro da Justiça, né? E ele acabou assumindo em nome do PMDB. Um aluno de Direito do professor Michel Temer, ele é professor também de Direito Público, né? E é um nome técnico. Estão cometendo a injustiça com Osmar Serralho, dizendo que ele é ligado a Cunha, que seria... Não é bem assim, eu acho que ele é bem maior do que Eduardo Cunha. O nome técnico, foi relator da CPI dos Correios, que foi uma das mais importantes da história do Congresso Nacional, e foi através do relatório dele, citado a todo momento, que os petistas foram condenados no mensalão no julgamento do Supremo Tribunal Federal. Mas foi um arranjo, viu, Edgar? Um arranjo, assim, não só o Ministério da Justiça, mas também a liderança do governo na Câmara, que estava sendo questionada, que passa para o PP, Aguinaldo Ribeiro. Dá um ajeito ali no centrão. E também o Lelo Coimbra, que é do PMDB do Espírito Santo, que será o líder
do governo no Congresso, uma espécie de líder da maioria na Câmara, um cargo novo criado, e joga ali o PMDB nas decisões políticas. Então, o que aconteceu foi o presidente Michel Temer aproveitar ali esse período pré-carnaval e deu uma ajeitada na política no Congresso. Deu uma ajeitada. Deixa eu colocar o Augusto nessa nossa conversa, nesse nosso papo, Trindade. Augusto, nessa fauna política aí, você acha que o serralho tá mais para lobo ou para cordeiro aí no caso? Cordeiro, eu concordo com o Trindade. O Trindade deu uma informação importante. O noticiário jornalístico hoje destaca coisas que são irreais, como se ele fosse um subordinado do Cunha, do Eduardo Cunha, e esquece o mais importante. Foi ele o relator da CPMI lá do mensalão, né, dos Correios, que na verdade examinou o mensalão. Mas eu divido o Congresso em duas bancadas essenciais. A bancada do prontuário e a bancada dos honestos, que talvez seja minoritária hoje. Ele pertence à bancada dos honestos, não há nada contra ele. Nada. Nenhum caso de polícia. É um dos raríssimos deputados que não tem caso de polícia para explicar, e isso o inviabilizou já como candidato a presidente da Câmara, porque isso aí pega mal. Você não ter prontuário inviabiliza a eleição. Agora, acusam assim, ele é ruralista. Não, eu queria que ele fosse do MST, da bancada do MST. Ele representa a bancada do agronegócio. Como a Cátia Abreu, por exemplo, que foi ministra ali, era celebrada por representar um setor importante da economia. Sim. Que impede que a crise seja maior. Agora, ele como presidente, ao assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, disse que não interferiria em favor do Cunha, que foi cassado, foi punido pelo Supremo 3 ou 4 dias depois. É isso. Sim. E essa relativização que você colocou com relação a Cátia, por exemplo, Cátia Abreu e tal, foi muito evidenciada também na sabatina do Alexandre Moraes, exatamente, né, quando os partidos se colocavam ali. Mas voltando aqui, Trindade, olha, a gente só para fechar com você o raciocínio aqui, essa escolha dele causou descontentamento aí, inclusive com a base de apoio, a base aliada do governo, principalmente com nomes do PMDB descontentes ali com a indicação, porque queriam outros nomes, né? Eu me refiro aqui, por exemplo, ao vice-presidente da Câmara, ao Fábio Ramalho, do PMDB, que queria a escolha de Rodrigo Pacheco, né, para a escolha. E já ameaçou que já falou que rompeu com o governo e que vai dar problemas nas votações de pautas importantes como Previdência, a reforma trabalhista e outras coisas mais, né? Pois é, olha, é estranho, parece o cafezinho da vice-presidência da Câmara dos Deputados. Quem ocupava antes a vice-presidência era o grande Valdir Maranhão, aquele que cancelou o impeachment da ex-presidente Dilma, e viu o tamanho da burrice que ele cometeu. Ele disse que ele mesmo que falou que tomou umas pingas meio exageradas à noite, e acabou assinando um parecer que entregaram para ele, anulando a votação do impeachment, né? E aí ele cancelou em seguida. O Fábio Ramalho, ele ganhou do Osmar Serralho a disputa pela vice-presidência da Câmara. Osmar Serralho não sabe chafurdar, como dizem no Congresso Nacional. Por isso que ele perde todas, liderança do PMDB, presidência da Câmara e vice-presidência da Câmara dos Deputados. Fábio Ramalho é famoso por dar festas. É o homem do AP aqui, o Fabinho Liderança, o Fabinho Festa Boa. E ele, veja bem, o Fábio Ramalho sai em defesa de Minas Gerais, é o defensor de Minas Gerais. Depois de Tancredo, Magalhães Pinto e vários nomes mineiros, né? Agora vem o Fábio Ramalho defender Minas. O que está acontecendo é que Minas, pela primeira vez, não tem nenhum ministério. O mineiro mais importante na estrutura de poder é exatamente o Fabinho Festa Boa, que é o vice-presidente da Câmara. Os mineiros estão fora e ele quer capitalizar isso aí em defesa do grande estado de Minas Gerais. Tá certo. Trindade, obrigado pelas suas informações. Ótima sexta-feira para você. Bom final de semana, bom carnaval, Trindade. É isso aí, acompanhar os blocos aqui no Distrito Federal. Obrigado, bom dia. Bom dia, esse é Zé Maria Trindade conversando com a gente diretamente de Brasília. Agora vamos seguir com uma nota que eu tenho, olha, as emoções estão fortes na política, o carnaval se aproxima e a política é que ferve e que pega fogo. Vou com mais um registro aqui que corrobora com o que eu estou dizendo aqui. O advogado José Yunes, que é ex-assessor e amigo do presidente
presidente Michel Temer, disse que foi, aspas aí, mula involuntária, fecha aspas aí, a pedido do Eliseu Padilha. Yunes afirmou que o ministro da Casa Civil pediu que ele recebesse uns documentos que depois seriam retirados por um emissário. Bom, tá lá no dia combinado o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador de propinas de Eduardo Cunha, entregando a ele um pacote. Zé Yunes disse que não sabia e não sabe do que havia dentro da embalagem e que mal conversou com o entregador. Em delação premiada, ex-executivo da Odebrecht, o Cláudio Melo Filho, já havia relatado que se reuniu com Michel Temer, Marcelo Odebrecht e Eliseu Padilha no Palácio do Jaburu. Na ocasião, o presidente da República teria pedido 10 milhões de reais ao PMDB para a campanha de 2014. Parte dessa grana, parte desse dinheiro, teria sido entregue no escritório do advogado José Yunes. Vamos ver onde essa história vai dar, né? Agora temos aqui as informações de que o Eliseu Padilha, saiu no noticiário, ele solicitou ao presidente Temer uma licença médica. Ele vai se afastar do governo para fazer uma cirurgia para a retirada da próstata. Bom, vamos ver onde essa história vai parar. Acho que o Brasil acompanha com muita atenção e olhos atentos para toda essa história que vem envolvendo aí a política brasileira. Olha, eu vou encerrar esse bloco aqui de política num clima de carnaval. Uma homenagem ao Caju Amigo. É o nosso Romero Jucá. Solta aí, Bruno. Material para se satirizar, para fazer paródias é o que não falta hoje em dia na política brasileira, né? Bom, você pode ver o vídeo todo no canal Os Marcheiros no YouTube. Vai lá se você quer ver o resto desse vídeo, dessa paródia aí. Vamos seguir aqui, Paulinha, vamos falar aí de um assunto que resvala na tua editoria aí, mas que tem também um cunho político, né, inevitável. A Associação Ministério Público Federal abriu um inquérito civil para investigar o diretor Kleber Mendonça Filho, dos filmes Aquário e do Som ao Redor. Isso. Tudo começou com uma denúncia anônima lá de uma possível irregularidade na captação de verbas, não é isso? Isso, e aconteceu logo depois daquela manifestação que o elenco do filme e o diretor fizeram no tapete vermelho de Cannes, vocês se lembram? Eles diziam ali em francês que tinha um golpe no Brasil. Enfim, falando do impeachment da presidente Dilma. Então parece que houve uma denúncia anônima logo depois disso acontecer, dias depois. E agora vai ser aberto aí o inquérito contra o Kleber Mendonça Filho. O advogado dele já falou sobre isso, o Aristóteles Câmara. O que é que ele falou? Quais seriam as denúncias? Então vamos lá. Uma das coisas seria o seguinte, que ele ocupou um cargo na Fundação Joaquim Nabuco. Ele ocupou esse cargo até setembro do ano passado. Então, durante a filmagem, durante o filme, ele estava nesse cargo. E que o contrato dele seria de exclusividade para ocupar esse cargo. Que, na verdade, ele não poderia fazer mais nada, além de estar ali ocupando essa cadeira. O advogado disse que isso não é verdade e que quando o Kleber Mendonça enviou uma carta para ser exonerado desse cargo no final do ano passado, ele já falava disso, falava que isso não tinha nada a ver e que ele não só fez aquários, como curtas e outras atividades durante esse período. Então, teoricamente, se for isso, essa parte da denúncia iria por água abaixo. A outra parte da denúncia diz a respeito da arrecadação de recurso, que teria sido feita de acordo com a denúncia pela Rouanet, né? E como ele ocupava esse cargo nessa Fundação Joaquim Nabuco, teria conflito de interesse, porque ele estaria envolvido no órgão público e recebendo uma verba pública. O que diz o advogado? Que primeiro não foi pela Lei Rouanet, essa arrecadação de recurso foi pela Lei do Audiovisual. Foi R$1 milhão arrecadado pela Lei do Audiovisual. Essa Fundação Joaquim Nabuco faz parte do Ministério da Educação. Já a Lei do Audiovisual e a Ancine, que é quem aprova o projeto, seria do Ministério da Cultura. Então, nesse caso, o advogado diz que, pelo ponto de vista dele, não haveria conflito de interesses. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. O próprio advogado diz que considera normal que haja investigação e que agora se apure se foi ou não feito, enfim, de forma lícita e tudo certo.
Aí eu não sei, né, Edgar? Fica. O que você acha? Eu Abre acho um que, precedente não, aí? parece que fica um desdobramento do embate político ali, gerado até pela própria manifestação, porque quem se manifesta escolhe o lugar onde se manifestar. Se foi certo, se foi adequado ou não, aí já é uma outra discussão. Mas eles foram lá e acabou gerando uma politização em torno dos filmes. Você lembra? A gente comentou Nossa aqui dos Senhora. filmes que poderiam ser indicados a representar o Brasil no Oscar, tal, que tava lá o filme da garota, a velejadora da família Schurman, né? O Pequeno Desejo, né? Pequeno Segredo. E o Aquários ali, né? Sendo escolhido o Pequeno Segredo. Então teve toda uma politização em cima. Eu acho que é uma reação que segue em torno desse clima político gerado em cima da manifestação que eles fizeram. Você acha, Augusto, que acho pega que mal isso daí? acho Independente que a no seu liberdade- mesmo ministério? Acho que a liberdade de expressão é uma sagrada, sabe? Pode se manifestar onde quiser. Entendeu? E o povo decide, os espectadores decidem se foi bem ou mal. Né? Então, diferente do caso do Raduan Nassar, ali é outra coisa. Mas, nesse caso, vai se manifesta, pô. Se for uma retaliação, acho uma bobagem. Isso aí só acaba valorizando o filme. Continua a discussão, né? Por que não foi representar o Brasil Pro Oscar, né? Teria. o próprio Oscar, Aliás, porque não como foi o filme é um bom indicado. filme, Exatamente. é. Então, eu acho uma bobagem política, e acho que essa retaliação tem esse viés, sim. Eu acho que se ele não fosse um dos manifestantes, não haveria. Essa denúncia. Não haveria isso aí. Isso é uma bobagem. Vamos em frente? Olha, Paulinha, eu quero te fazer uma pergunta assim, direta e reta. Se você que é uma garota da High Society, Sei. né? Você vai ao casamento do Messi? É essa a pergunta que eu te faço. Quero saber. Você sabe que eu não Convite entendo ela muito desse mundo do futebol, e é por isso, eu só conheço o Alexandre Pato, o jogador, é o único que eu conheço, por motivos óbvios, e eu Mas, não ó, fui convidada, eu não faço parte do relaxa. métier dos jogadores. Relaxa, porque sua amiga, sua chapa, Shakira, também não vai. Não viu? vai? Não vai. Ah, então tô mais aliviada porque eu sou time Shakira, não importa por quê. Ô, Vini, Oi. vamos falar de Eu vou, viu? fofoca no mundo do futebol? Você vai, eu vou, Vini? Vou ter que me ausentar aqui no Morning Show nesse Você dia. avisa a gente com antecedência. Dia 24 de junho o casamento. Tá? Beleza. Tá? Casamento de Messi e Antonella Roccuzzo, né, que é um dos casamentos mais aguardados do ano. Não sei se a Paulinha tem outro aí agora em mente, mas este do Messi é O um mundo dos... do futebol deve ser o mais. Só se a Bruna Exatamente. Marquezine marcar com o Neymar, né? Aí Sim, fica pra competitivo. ofuscar, mas é. aí eu acho que vai querer marcar para outro ano, né? Onde Para vai ser ser o a casamento festa? do ano. Onde vai ser a festa? É isso que nós Então, queremos saber. eles A Paulinha sabe. Eles Ela foi estão convidada, preparando, Augusto, até um casamento oficial na Argentina e um lá em Barcelona, que vai ser Isso é a festa. fundamental, né? Os argentinos Exatamente. exigem isso. E foi para essa festa que o Messi convidou, obviamente, o companheiro de clube dele, né, o Piqué. Piqué, que é casado com a cantora Shakira, né, com a colombiana Shakira. Só que tem um grande problema nisso tudo. A Shakira e a mulher do Messi, que é a Antonella Roccuzzo, não se suportam. Não se Gente. falam, não convivem no mesmo ambiente. Quando uma tá fazendo uma festa, a outra não vai. Quando uma convida para um jantar, a outra também não vai. Então elas não se gostam muito uma da outra, Só não. torcem pro Barcelona quando um não estiver jogando. o outro- Exatamente. E mesmo assim, uma torce pro Messi não fazer gol e a outra torce... Essa tá num papel mais difícil, né? Torcer pro Messi não fazer gol. Agora é o seguinte, tudo isso tem um motivo. E esse motivo se chama Nuria Tomás, que era a ex-mulher do Piqué. E a ex-mulher do Piqué era muito amiga dessa mulher do Messi. E aí a Shakira entrou na parada, conquistou o coração do Piqué, obviamente, né? E aí essa mulher do Messi ficou sentida, né? E aí desde então elas não se falam, não se dão. Então a Shakira alegou agenda profissional, né? Que Olha, ela vai ter aí a Shakira tem compromissos toda a razão. profissionais. Sei lá. Você que sabe é da- isso. do- Eu já da entrevistei agenda a dela, Shakira, Paula. ela é uma pessoa maravilhosa. Se ela tomou essa decisão, eu apoio e eu nem quero conhecer essa outra pessoa também. É isso. Portanto, o casal convidado, né, que será que terá mais destaque, com certeza será o casal Neymar e Bruna Marquezine. Olha, aqui no Twitter a Aida tá dizendo Shakira rainha, o resto é nadinha. Edgar, só uma notícia rapidinho também envolvendo o meio do futebol, mas não tão animada assim. O goleiro Bruno, lembra dele?
Sim, goleiro preso, Bruno, preso. foi... Acusado do assassinato da Elisa Samúdio. né? Em poucas horas ele estará solto, porque o nosso querido ministro do STF, Marco Aurélio Mello, concedeu aí habeas corpus para soltar o ex-goleiro Bruno, que está preso desde 2010, ele que foi condenado em 2013 a 22 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado aí contra a namorada Elisa Samúdio. Qual seria a alegação, Vini? Você sabe pelo habeas corpus? Não. Já teria cumprido um tanto da pena, enfim, tem essas questões, né? Tem, mas não tem ainda a notícia sobre essa decisão do Marco Aurélio Mello, mas está já concedido habeas corpus e dentro de algumas horas goleiro Bruno estará aí à solta. Agora, 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Jovem Pan Morning Show. Agora vamos falar do quê? Carnaval. O Momo já escancara as portas do carnaval pra gente. Paulinha, você que é uma menina antenada? Fala aí, qual que é a boa desse carnaval? O que vai rolar de melhor aqui em São Paulo, por exemplo? Que vai rolar não, meu querido, já está rolando. Os principais blocos da cidade estão com maior gás, graças a uma presença mais do que especial, né? Peraí, você tá falando daquele bonecão azul dançando o hit do carnaval? É um trio agitando o carnaval de São Paulo, de todo o Brasil, até mesmo em Salvador com a Brasil Gás. Agora chega de papo, toca logo esse funk pra gente entrar Tá no rolando. clima. Você Vai, tá Ed, fazendo vem a coreografia? comigo, ó. É porque Como é que é difícil a coreografia, vem? Mãozinha pra lá, mãozinha pra cá, é isso? Olha lá. Só no gás. Maravilhoso esse Olha o momento. gás da Ultragás. Ah, moleca. Carnaval! Ó, vamos em frente. Carnaval, né? As pessoas ficam mais, digamos, afáveis, né? Sei, mais dadas, mais... Será? Mais, Sei. deixa eu ver... Porra. Mais permissivas, talvez? Hã? Sei. Bloquinho, multidão. Olha aqui, vamos falar... Hoje é sexta. Quase se entregou aí, meu. Hoje é sexta-feira. Dia de falar de coisa boa, meu povo. Sexo é coisa boa. Vai, vocês vão me Não, desmentir é maravilhoso, aqui. você tem toda a razão. Ó, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Chapman, na Califórnia, chegou a uma conclusão que pode aumentar exponencialmente os níveis de felicidade no mundo. Os caras simplesmente encontraram a fórmula do orgasmo feminino, que eu guardava 7 chaves. Ah, você que sabia? Oi? Os caras foram lá, desvendaram essa, mas é o seguinte, nossa colaboradora aqui, a terapeuta sexual, Paula Napolitano, tá aqui pra trazer essa boa nova. Bom dia, Paulinha. Bom dia! Muito bom dia, né? Você sabe que, olha, eu tenho que dividir isso com você, os ouvintes que ouviram e acompanharam a entrevista com a Ana Paula Padrão aqui, ela disse que as mulheres invejavam essa confraria masculina, tudo. Eu não me contive e falei, mas vocês estão muito melhor de inveja do que nós, porque nós invejamos os orgasmos múltiplos das mulheres, que a gente nunca vai conseguir, ou será que vamos? Quem sabe? Quem sabe um Quem dia? sabe? Hã? E aí, o que você conta pra gente? Descobriram mesmo o segredo mundial? Na verdade, eles fizeram uma pesquisa com 52 mil pessoas, né? Não só mulheres. E aí eles descobriram que quando você junta 3 fatores especiais, a chance de você ter orgasmo é muito maior, né? Vamos a eles. Então, vamos aos 3 fatores. É uma combinação especial aí, né? Conte. Beijos ardentes. Uma masturbação ao mesmo tempo. Meu Deus! E um sexo oral junto. Caramba, Sabia- hein? Tudo ao sabia mesmo que isso tempo que tava agora. Ao mesmo tempo fica um pouco complicado, mas assim, o revezamento entre os 3 daria uma chance muito maior. Vamos lá, mais uma vez. Beijos, Beijos calorosos. ardentes, Uhum. masturbação e sexo oral. Né? Pronto. Então, esse Olha, tripé... simples assim. Tô aqui quase lançando uma polêmica, Eita. mas pelo que tu tá falando, é quase mais fácil uma mulher dar mais prazer a outra do que homem, hein? Então, É bom. Tá vendo? Peraí, penetração aí rapazes. nessa equação. Rapazes. Não peraí. é? Vamos lá, Tem os 3 fatores Vini. aqui. Vamos lá, Augustão, Vini, olha, a gente vem trabalhando e procurando melhorar com afinco as preliminares,
Sim. Estamos fazendo a lição de casa. Sim. Pesquisando. Tem dado bons resultados, né? Pesquisando. Mas isso os homens podem, né? E devem aprender o jeito que a sua parceira gosta de ser tocada. Então ele pode masturbar ela, ele faz o sexo oral nela e deixá-la feliz da vida ali nesse sentido, né? Então, essa pesquisa foi feita, né, lá na Universidade da Califórnia. 52 mil pessoas foram entrevistadas para um site, foi uma entrevista online, na verdade. E que, pelo que a gente tem de experiência no consultório, realmente esse tripé ele é extremamente importante. A gente querer que a mulher tenha orgasmo só na penetração, ou sem esse conjunto, sem essa preparação toda, da subida do desejo, da excitação, é realmente dar um tiro no pé. Mas vamos falar real, pelo que você recebe no consultório. Enquanto os casais, ele ocorre de fato, assim. Enquanto isso é realmente uma troca real. Então, na maioria da experiência que eu tenho no consultório, é que isso não acontece exatamente, né? Aqui na pesquisa, inclusive, 44% das mulheres disseram que não alcançam esse orgasmo, principalmente quando ele é solitário, né? Quando ele não tem nada mais do que só a penetração, né? Mas a questão é que muitas mulheres dizem no consultório que o homem não sabe masturbar ela ou não sabe fazer um bom sexo oral nela, né? Porque às vezes vai rápido demais, vai com muita força, não entende que o clitóris é extremamente sensível e elas contam muitas vezes que machuca, Os homens não sabem ou não incomoda. gostam ou não querem, Paulinha? Tem muito homem que tem uma certa dificuldade com sexo oral na mulher, né? Porque, de alguma forma, na nossa cultura, eles foram ensinados a muito mais receber o prazer do que dar esse prazer. E como também, quando eles iam, principalmente pra parte, quando vão, né, na parte da prostituição, se evita um pouco a questão do sexo oral, né? Então, muitos homens não sabem muito o que fazer, né? Mas na parte da masturbação, é mais um desconhecimento de como fazer. Muitas vezes o exercício que eu faço com os casais no consultório é pedir pra ela dar a mão e ela fazer na própria mão dele qual é a intensidade e o toque que ela gostaria. E quando ela faz isso, é um toque extremamente leve, que ele fala, nossa, agora eu entendi porque que eu te machuco. Porque eles fazem numa intensidade muito grande, muito forte, né? Ô Paulinha, essa pesquisa aí, ela aborda os dois tipos de orgasmo? Ou porque tem o orgasmo vaginal e o orgasmo, como eu diria, clitoriano? Joed, você estava perseguindo o orgasmo multi. É lá e cá, em todos os lugares. Tá distando um par, não acaba nunca. Na verdade, a gente diria, na ciência da coisa, a gente diria que é a mesma coisa. O orgasmo vaginal e o clitoriano, né? Que ele, na verdade, o vaginal, ele também aconteceria porque, no fundo, ele tá estimulando a raiz do clitóris também e porque, de alguma forma, ele tá estimulando o clitóris também. Então, a gente põe tudo no mesmo saco. Orgasmo. Ótimo, lindo, maravilhoso e gostoso, né? E não essa mistura dos dois. Agora, é óbvio que a gente sabe que não existe fórmula milagrosa, né? Então, assim, muitas mulheres, por exemplo, não chegam ao orgasmo por uma repressão sexual que elas têm pela sociedade, pela família que elas cresceram, pela religião, e que mesmo elas testando, combinando com o parceiro, tentando, essa repressão faz com que ela não possa ter o orgasmo, né? De uma maneira mais inconsciente, digamos assim, porque é uma coisa errada, porque é uma coisa... Ou que ela perde o controle. Né? Muitas mulheres, principalmente as que são muito perfeccionistas e que gostam de controlar tudo, também têm dificuldade muitas vezes de chegar ao orgasmo. Porque elas entendem que como é que eu vou lidar com essa perda de controle que é o orgasmo, né? Então tem vários fatores para chegar ou não chegar no orgasmo. Bem curioso isso aí que você falou, né? Deixa eu engatar numa outra questão aqui. Dá para confiar nesse tipo de estudo? Esse tipo de estudo considera, por exemplo, as questões culturais, as questões fisiológicas também. Perfeito. Muitas vezes ele considera isso ou ele só aborda o estudo pela visão, pela ótica biológica? Exato. Homem, mulher, homem sente assim, mulher tende a sentir assim. Não dá pra gente confiar, né, piamente, porque... Primeiro que é uma pesquisa que pega um público específico de pessoas que já estavam dispostas a responder. Então, na sua maioria, normalmente, pessoas que estão dispostas a responder, às vezes, não têm tanta dificuldade na área, né, na área da sexualidade, não conta com os fatores socioculturais. Foi feita basicamente nos Estados Unidos, então não leva a fatores culturais, sociais. Então, são indicativos, são coisas pra gente conversar sobre o assunto, pra gente entender mais... São, acho que, coisas pra gente refletir, mais do que tudo, né?
Você vê que o povo tá quieto aqui, né? Esse povo... Tá todo mundo pensando no tripé. Esse povo que tá quieto é travado nas relações parte. sexuais. Só eu tô me expondo aqui falando. Quero ver você, Augusto, Ellen. Eu tô aqui. O Vini tá disparando quietão, pra não Paulinha. abriu a boca até Estamos agora. aqui Deve ouvindo prestando e atenção. Esse é o problema, atenção, Vini, você não tá abrindo a atenção. boca. Paulinha Paulinha simulando um Brincadeira. trampo ali no laptop. Não, eu tô dos... vendo aqui uma coisa, eu vou falar aqui no ar, pois é. que tá na nossa timeline. Também. Tá entre os assuntos também mais comentados do Brasil, junto com a nossa tag. A nossa tag também está. Então você pode usar aí, mamãe. Eu quero. Só que aconteceu um episódio no Big Brother. Que eu não vi o episódio, porque eu tô aqui no programa. Mas parece que a Emily. A Emily tá com alguém? Tá Vini? com o Marcos. Tá com o Marcos, não é? Parece que a Emily foi pega pelos microfones do Big Brother, debaixo do edredom, dizendo a frase: goza na minha boca. E isso está sendo super comentado aqui no Twitter, porque ainda é um dos tabus, Paulinha. Sim, as mulheres ainda têm essa questão, principalmente a mulher, de que isso é uma coisa que as mulheres mais ligadas à prostituta, ligadas a mulheres fáceis ou não sei o que, fazem isso, e não a mulher, que seria uma mulher correta, faz isso. E que, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Qualquer mulher pode fazer isso se sentir bem e se o parceiro também se sentir bem. É claro que a gente tá correndo um risco aí também de saúde, né? Porque existe a chance aí de passar alguma doença eventualmente, né? E a gente tem que estar atento, né? Mas ainda é um tabu, sim. Principalmente para as mulheres, isso ainda é um tabu. Paula, já vamos falando aqui disso, eu tô vendo aqui no YouTube, no nosso chat, muita gente, quando a gente começou a falar aí do que faz o orgasmo feminino, e aí veio um tema que eu acho que já gira bem em torno do tabu. O que muita gente começou a falar? Ah, não, mas se eu vou fazer o orgasmo na mulher, não é gostoso. O gosto não é bom, eu não gosto do cheiro, eu não gosto do... Qual é o tabu em torno disso, Paulo? Mas esse pessoal que está se manifestando, não nos representa. Então, mas aí é que tá. Vamos deixar registrado, né? Augustão, valeu. Isso aí. O Augusto agora mitou aqui. Cravou, Mas eu cravou. acho, o Augusto mitou aqui, mas eu acho que muita gente talvez pense mais como essas pessoas que estão falando no anonimato do site. Falam como Augusto, mas pensam no fundo mais como o anonimato do site. Eu tenho essa sensação, não é? Muitas vezes existe uma questão até da não frequência. Quando a gente não tem a frequência numa alguma coisa, a gente já começa a criar estereótipos e criar um preconceito. Então, muitas vezes, os homens têm um preconceito de que a vagina cheira mal, de que é um cheiro estranho, de que sai ali um xixi, do mesmo jeito que sai do pênis do homem, né? Então, na verdade, muitas vezes é até uma questão do que você conhece e do que você desconhece. Muitas vezes o que a gente desconhece, as pessoas ficam meio estranhando um pouco. Agora, é claro que precisa de uma higiene que é importante, tanto no homem quanto na mulher, né? E essa higiene é importante. Agora, tem muitos homens e muitas mulheres que falam que o próprio cheiro da vagina, principalmente quando ele tá ali no calor do sexo, do tesão ali, ele é mais excitante ainda porque você sente ali que a mulher realmente tá querendo, principalmente quando ela tá lubrificada. Então, isso é de pessoa para pessoa, mas também é um pouco de costume. A gente se adapta a praticamente tudo na vida, né? Ô, Vini, você tá obrigado agora a fazer uma pergunta. Não, já que a Paula lembrou aí do casal Marcos e Emily, né? E eles ficaram agora recentemente, né? Não faz nem uma semana direito que eles estão juntos. E esses dias também ouvi ela dizer não, essa frase que você falou, Paula, mas dizendo eu te amo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, principalmente agora nessa época de carnaval, que a gente sai pra bloquinho, acaba ficando com muitas pessoas, e às vezes acaba sendo até arrebatador, né? Essa ficada. Quanto tempo que a gente dá pra ter esse sentimento de amor, Paula? Legal. E não confundir amor com paixão, Tipo, dá pra amar desejo. então pouco espaço de tempo? Exatamente. Na verdade, a gente separaria em amor e paixão, né? Normalmente, quando as pessoas falam em tão pouco tempo eu amo essa pessoa, é porque normalmente tá apaixonado por essa pessoa. Mas o próprio amor já ficou, né? O eu te amo ficou um pouco banalizado, né? Até se a gente for ver a propaganda, né? Eu amo muito tudo isso. O amor ficou um pouco banalizado nesse sentido. Então, a gente diria que dizer que ama realmente no sentido do amor, não, né? Em uma semana. Mas eu sou apaixonado, isso sim.
Porque normalmente a paixão, ela tende a durar de 6 meses a 2 anos, né? Que é a fase em que realmente... Ai, que triste. E aí, normalmente, ela vai se transformar no amor, né? Então, mas aí, tipo, fica o quê? Fica maravilhoso. Fica. A paixão, ela estaria mais relacionada a algo muito mais químico, né? Então, a paixão está relacionada... Desejo, essa euforia que você muitas vezes fica nessa eletricidade, você fica cego, você não vê os defeitos da pessoa, você não quer comer, você quer morar numa cabana com a pessoa. Então, essa paixão, ela é muito química. Né? Tipo... Ela é química. Já associaram, tem algumas pesquisas que já associaram o efeito da paixão ao efeito da cocaína, por exemplo, né? Então, é uma coisa puramente química. E o amor, a paixão vai se transformando no amor ou não, né? Ele vai terminar ali. Porque é muito dessa questão, depois de você começar a enxergar as coisas boas que a pessoa tem, os defeitos que a pessoa tem, aquilo que não é tão legal. No dia a dia você vai conhecendo mais essa pessoa e essa paixão pode ir se transformando no amor, né? Agora, nessa época de carnaval, a gente tem muita que a gente chama das paixões efêmeras, né? Essa coisa assim, mais de um dia, de uma noite... Mas que não necessariamente não pode virar algo mais no futuro, né? Eu acho que... Mas essa coisa de ficar... Tem gente que gosta muito de ficar racionalizando essas coisas, né? Do tipo... Não tem o mais correto, né? Eu vou ficar fazendo uma leitura do que é o momento. Às vezes não é melhor deixar a coisa rolar do que ficar pensando, não, o que é isso? Olha, é tal coisa, protocolar. Claro. Eu acho que também existe uma questão de equilíbrio também. Depende um pouco do que a pessoa quer. Então, se a pessoa tá querendo curtir, não tem por que ela ficar racionalizando muito. Agora, se a pessoa tá querendo, não, quero um relacionamento mais duradouro, eu tô querendo uma coisa a mais, aí vale a pena, talvez, a razão entrar um pouco mais, se essa pessoa tem a ver com isso que eu quero pro meu futuro. Porque aí eu tô dando um tiro no pé, né? Eu tô entrando numa relação que não tem... Eu percebo que não tem nada a ver com o que eu quero pro meu futuro e vou deixando só o meu coração falar. Ou a cabeça de baixo, ou qualquer outra coisa nesse sentido, a razão, né? não combina muito com carnaval, né? Então, exatamente. Se eu tô indo pro carnaval querendo curtir, querendo aproveitar, tudo, ótimo. Não precisa entrar a razão no meio. Só pra se prevenir, né? Aí a razão entra só pra se prevenir nesse caso. Que você não quer ter depois doença sexualmente transmissível ou qualquer coisa do gênero, né? Paulinha, eu vou encerrar esse papo com você relembrando os 3 tópicos, né, do segredo... Segredo do orgasmo. Do orgasmo. Vamos lá, eram beijos calientes. Beijos calientes. E aí pode ser pelo corpo inteiro, vamos lembrar, né? A masturbação e o sexo oral. Esse tripé aí teria chances maiores. Queridos ouvintes, vão fundo nessa porque vai rolar. Vai dar um upgrade. É isso aí. Obrigado, viu, Paulinha? Ótima sexta-feira, ótimo carnaval pra todos. Pra saber mais? Pra quem quer saber mais, entre no www.sexplicando.com. Falando em sexo, as pessoas ficam grávidas, né? Fazendo sexo, né? É o meio mais... É o meio mais... Assim é o meio natural, digamos, de se engravidar, né? Acontece. E falando em gravidez, olha, a grávida do ano, a Beyoncé, tá fora do Festival de Música Coachella. Ela que foi celebrada, né, como o grande primeiro nome, solo, mulher no Coachella, não vai participar mais. O motivo é a gravidez de gêmeos, não é? Que não é fácil. Pois é, né? A gente já tinha cantado essa bola, né? Quando a Beyoncé veio a público e disse que tava grávida de gêmeos, com essa foto que a gente tá vendo aí, quem tá no streaming tá vendo aquela foto maravilhosa do véu e das flores. Eu já falei de cara, falei, gente, essa mulher grávida aí, ela tem show pra fazer esse ano no Coachella. Né? Eu acho cuidados que uma gravidez de gemelar gera, né? Pois é, se na primeira gravidez teve um momento em que ela teve que dar um tempinho ali, imagina numa gravidez de gêmeos. E agora é fato, já foi divulgado, ela não vai participar por recomendação médica do Coachella. Então quem tinha ingresso e estava animado para ver a Beyoncé vai ficar para o ano que vem. Então foi isso que o festival pôde fazer, confirmar ela como headliner, que são as atrações principais, para o ano que vem. E esse ano deixar a moça em paz aí, tendo a sua gravidez tranquilinha. Muitos fãs acho que ficaram chateados, né, Ed?
porque, enfim, queriam ver ali a diva, a musa Você maravilhosa. sabe exatamente Mas quanto tempo ela tá? é a vida, não é? O quê? Olha, pra ela ter, eu acho que ela tá no com mínimo barrigão já, né? 4, 5 meses, né? Ó, até chegar ao festival, vai mais um tempo. Mais uns 2 meses, um mês, não dá. Já vai tá num ponto muito crítico, no limite. hein? A gente sabe que gravidez de gêmeos dificilmente chega a 9 meses, né? Até a Paulinha ainda tá aqui. Às vezes nasce muito antes. E ainda mais se ela ficar saracuteando lá, sei lá quantas horas, enfim, febril, fazendo Não é suas coreos. Não vai né? ser bom pra ela. Então é isso, para um bem maior, entendeu? Do nascimento dessas crianças. Pessoal do Coachella, só ano que vem teremos Beyoncé, tá? Esse ano não. Então tá, um trechinho de Sorry da Beyoncé aqui. Looking at my watch, you should have been home. Today I regret the night I put that ring on. He always got them fucking excuses. I pray the Lord you reveal what his truth is. Bom, é isso aí, vamos em frente aqui, Ellen, girando o assunto, mais uma notícia que a gente trata aqui do internacional, na verdade. Temos algumas novidades em relação à morte do irmão mais velho do ditador norte-coreano Kim Jong-un, né? Que teve aquela história toda do envenenamento, lá o ataque no aeroporto e tal. Vai, Ellen, fala que a gente te escuta. Vai. Pois é, temos a descoberta do que foi, o que provocou, né? Essa toxina que provocou é um gás, é um agente nervoso que é considerado a base de fósforo e que ataca o sistema nervoso. É uma arma química, uma substância que pode ser inalada ou penetrar na pele, nos olhos da pessoa, e ela é banida pela Organização das Nações Unidas, ela não pode ser usada, essa arma química. É muito tóxica e ela foi colocada nele através de um pano. As duas mulheres que estavam com ele ali no aeroporto, colocaram um pano nele que ele acabou inalando aquilo dali. Ela causa dor de cabeça, náuseas, convulsões e até a morte. Então foi isso, esse gás que foi encontrado, essa toxina que foi encontrada no corpo dele. Ele, quando fizeram agora o exame, né, a autópsia nele, e 4 pessoas já foram presas nesse assassinato, incluindo as 2 mulheres que colocaram esse Será esse que é aquele gás, o sarin, que é muito utilizado? É um derivado, ataques, é um né? tipo, é um derivado dele, tá? Esse agente nervoso. E aí é uma das armas químicas mais letais do mundo, isso que foi encontrado nele. A Coreia do Norte, óbvio, nega o envolvimento com crime, né? Mas tudo indica que partiu de lá o que mandou matá-lo. E outros quatro norte-coreanos suspeitos estão sendo procurados ainda pela morte. Se você pensar, né, da morte... Ele estava no aeroporto quando elas se aproximaram, matam, né? E colocaram... Qual era o tio militar que também foi morto? Quer Isso, dizer... houve um outro tio. Ele estava no aeroporto, as 2 se aproximaram, colocaram esse pano com umedecido nesse gás, nesse líquido, e acabou Falado, afetando. Ellen. Falado. Vamos lá, 11 em ponto, horário de Brasília. Posição. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, Paulinha, nossa hashtag Mamãe Eu Quero, pra você completar a frase. Pois Bombou, é. hein, com os nossos internautas tuiteiros. É isso mesmo, está entre os assuntos mais comentados do Brasil. A Isa M. Silveira diz: mamãe, eu quero colocar as séries atrasadas em dia. Eu também, querida, tamo junto. Olha aqui, a Fabiana Takahashi diz o seguinte: mamãe, eu quero descansar, planejar, vou trabalhar e mesmo assim vou aproveitar. Ela está otimista. Tem a Eliane dos Santos aqui dizendo: mamãe, eu quero o bolso da Beyoncé, a bunda da Kim Kardashian e a amizade do ministro do Supremo. É isso. Ó, Drix aqui também, ó, diz, muita gente vai trabalhar aqui, como a gente aqui no Morning Show. A mamãe, eu quero calmaria, pois irei trabalhar no feriado. Eu vou fechar com o Rafael Zandoná, que joga umas verdades pra vocês na hashtag Mamãe Eu Quero. Expectativa de carnaval, transas. Realidade de carnaval, sol e xixi na rua. Vamos lá então pros nossos ouvintes, os que mandaram mensagens aqui pelo WhatsApp, 11 931 7009. O meu estímulo foi no sentido de você contar pra gente pra onde você vai viajar no carnaval, se vai fugir da folia, se vai se fantasiar desse ou daquele personagem típico do carnaval, e as pessoas
participaram respondendo e concorrem à nossa camiseta. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Morning Show. Eu sou a Ana de Garça. E olha, nesse carnaval eu queria folgar, porque eu vou trabalhar 12 horas no domingo, 12 horas na segunda. Mas na terça vamos ter uma folguinha, né? E vamos dormir, colocar a leitura em dia, dormir. É bom. Tá bom? Beijo, amo vocês. Obrigado, querida. Olá, pessoal do Morning Show. Meu nome é Adri Lúcia. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. E por incrível que pareça, eu vou ficar em casa, descansando, estudando, curtindo a família, curtindo o filho, e perna pra cima, assistindo filme e comendo pipoca. Um grande beijo para vocês, eu sou muito fã. Eu fiquei em dúvida agora, porque, Adri Lúcio, o carnaval no Nordeste brasileiro dos mais ficou ouvindo a quentes, gente, né? estaremos aqui no ar, no Morning Show, carnaval inteiro. Olá, eu sou a Ana Laura, de Ribeirão Preto. Eu não vou viajar mais não, porque eu tenho que trabalhar, infelizmente. Mas eu vou estar passando por todos os blocos da cidade. Eu vou estar colando lá junto. Vai aproveitar um pouco. Tudo. Bom dia, galera. Aqui quem fala é o Pedro de Limeira. Eu só quero que esse negócio do carnaval acaba. É muito dinheiro jogado fora. Tanta gente passando fome nesse país. Precisando de dinheiro, precisando comer. Esse é um folião. Um choque de realidade, né? E esse monte de gente aí gastando milhões no carnaval aí. Um abraço. Namorado da cheirazado, Peraí, Pedro, eu vou colocar uma música pra você. Tem mais uma aqui. Vamos ver. Será que vai salvar um ouvinte, pelo menos? Fulião? Tá todo mundo desanimado, trabalhando. Que coisa é essa? Vamos ouvir o último aqui, ó. Fala, galera do Morning Show. Bom dia. Eu ouço vocês todos os dias. E eu vou pra Nazaré Paulista. Uma cidade que tem um bloco muito conhecido, o famoso Bloco dos Moiados. Abração. Merece os aplausos. Agora sim. Alguém carnavalesco. Vamos lá. Vai aproveitar, meu. Tem vídeo aqui pra gente conferir também. Solta aí, Bruno. Fala aí, galera do Morning. Fala. Bom dia. Ednelson de Itápolis, interior de São Paulo. Ednelson. Enquanto a galera vai estar na avenida aí curtindo o carnaval, nós estamos por aqui, ó. No meio da lavoura da soja. Soja lá. Curtindo o carnaval também. Beleza aí? E lembrando pra turma aí, hein? Se beber, não dirija. Valeu, um grande abraço. É boa, bem Hashtag use camisinha. Sou Thalita de Uberaba, Minas Gerais. Vou passar meu carnaval no bloco trabalhando geral. Olha lá. Beijo, gente. Bom carnaval pra vocês. Legal, mandou com filtro, que demais. O Brasil precisa trabalhar, né? Mas, né? Você viu? Um fulião único que, né? É que os trabalhadores escutam o Morning, os trabalhadores do Brasil. Vai ficar mais agarrado que velho em moto. Vamos lá, vamos falar de tecnologia e internet, um assunto sobre o qual muita gente tem dúvidas aí, né? É essa questão da franquia de dados. O homem capaz de sanar as nossas questões nessa área, sem dúvida alguma, né? É o respeitável, admirável, né? Carlos Aros. Tudo isso pra mim? Caramba. Eu fiquei esperando alguém entrar. Eu falei, tá vindo mais alguém aí. Só me bateu a dúvida porque tá o estúdio mais nerd desse momento. Eu gostei muito disso, né, Stamilo? O Stamilo já tá aqui também. Ele tá impressionante. Ela tá implicando. A bola tá vindo redonda, ela vem por cima da bola na sua canela. Pois é. Você tava quietinho. Eu fiquei em dúvida quem você chamaria agora. Muitos nerds. Mas antes do Stamilo discorrer sobre os assuntos que bombaram no Moments, o Aros, eu tenho que confessar aqui uma coisa, dividir com os nossos ouvintes, cometer aqui uma inconfidência, que é a seguinte, estou eu na redação hoje, Carlos Aros é o cara da comunicação, sabe tudo, né, dos gadgets, dos aplicativos. Aí Carlos Aros lança a seguinte pergunta no ar: pessoal, qual é a senha do Wi-Fi da redação? Eu falei, Aros, eu nasci pra ouvir esta frase, Carlos Aros. Me explica essa história, você conseguiu a senha? Eu consegui a senha, mas é porque eu tava com outro computador que não o meu. E aí, por isso eu não tinha senha. Porque eu tenho o computador, mantenho uma boa memória, Edgar. Esse é o ponto. Vamos falar da franquia de dados aí. O que é esse bicho de 7 cabeças? A verdade é a seguinte, foi um dos grandes assuntos do ano passado, quando o ex-presidente da Anatel colocou a culpa nos gamers pela alta demanda de tráfego na rede. Enfim, ele falou uma série de bobagens sobre o assunto. Algumas delas baseadas em dados, mas que, lidos fora de um contexto, criam esse desentendimento.
Outras afirmações dele levantaram a bola para uma discussão muito séria que chegou no Congresso, com projetos de lei que estão sendo discutidos para impedir que a franquia na internet fixa seja algo realizável aqui no Brasil. O grande ponto nessa discussão agora é o seguinte: por que a necessidade de implantar a franquia? O que seria essa franquia? Você contratar um limite de utilização. Hoje, como funciona? Você contrata a velocidade. Então você diz assim, eu vou contratar de uma determinada empresa o serviço de internet e eles não te vendem uma quantidade, uma cota de internet para usar. Eles te vendem a velocidade. Eles dizem, você pode trafegar até tantos mega. E aí você contrata aquilo, ou giga, ou sei lá qual é o serviço que a operadora vende. E aí você, assinando aquele contrato, você vai usar o quanto você quiser. Se você quiser ficar conectado 24 horas por dia assistindo filme, você vai poder fazer dentro daquela velocidade que você contratou. Nem mais, às vezes menos. Mas você vai continuar dentro daquele limite. Essa discussão toda fez muito barulho no ano passado. E aí, nesse ano, comecinho de 2017, ela ganhou um novo tom. O ministro Kassab sinalizou que possivelmente a franquia vai ser implantada aqui no Brasil para a internet fixa na segunda metade do ano. Eu estive recentemente para uma matéria que eu vou publicar no Tech News daqui a alguns dias, no Comitê Gestor da Internet, para conversar com o diretor-presidente do Nick.br, que é o Demigueto, que é um dos pioneiros da internet aqui no Brasil. Ele escreve no Estadão e escreveu, inclusive, sobre esse assunto, e eu não tive como deixar de perguntar sobre esse assunto. Ele, claro, falou assim, não vou dar a minha opinião como comitê gestor da internet. E eu vou explicar por quê. Porque o comitê gestor está diretamente envolvido nessa questão. Porque o comitê reuniu um grupo de estudos e estabeleceu um parâmetro para isso funcionar. Sim. Então, como gerou uma polêmica muito grande, os caras pediram o seguinte: vocês não podem ficar nessa história de dizer, não, porque é ruim, porque é bom, porque pode, porque não pode. Apresentem dados. E foi o que o comitê fez. E aí, o Demi, de maneira muito, muito didática, explica pra gente essa polêmica. Vamos ouvir e aí a gente comenta. Não é verdade que quanto mais você usa a internet, mais pesado fica isso para o seu provedor. Não é, pelo menos, diretamente proporcional. Vou dar um exemplo. Se você contratar, por exemplo, TV a cabo na sua casa, você tem direito a assistir filmes na TV a cabo, ou canais, o que for, e o tempo que você gasta com aquilo ligado ou não afeta a sua conta, porque tudo vem da mesma central no começo da instalação e, portanto, para eles é irrelevante se você passa o dia inteiro assistindo ou não, e já está previsto na sua estrutura. A internet originalmente era radicalmente diferente disso, porque você acessava coisas em todo lugar do mundo. Você podia baixar um vídeo da China, depois assistir um programa na Alemanha e ler no jornal nos Estados Unidos. Quer dizer, você tinha uma indecisão, uma indefinição do local que estava sendo acessado. E continua assim, evidentemente. Mas quando você tem aplicações que são mais ou menos constantes, por exemplo, você assiste filme de noite em sua casa, isso não vem de qualquer lugar do mundo, isso vem de uma central de filmes que está perto da cabeça de transmissão da sua operadora. Então, quanto mais filmes você assiste, estranhamente, pode ser mais barato para ela, porque isso já está do lado. Quer dizer, é como você usar um pedaço da internet para fazer TV a cabo. Então, esse pedaço não devia crescer com o uso, porque não há um custo correspondente ao uso. Claro, se eu estou acessando diversos lugares do mundo, isso pode gerar um custo crescente com o uso, porque os cabos que vão aos lugares do mundo têm que ser contratados com maior bitola. Mas se eu estou assistindo algo que está na casa do provedor, o provedor não paga mais para me enviar isso durante uma hora ou o dia inteiro. Então, esses argumentos são um pouco misturados. Existem certamente condições em que é necessário ter um custo maior para você ir lá para fora, e existem situações que, paradoxalmente, apesar de serem intensas no uso, são mais baratas para o provedor. A metáfora que ele usou, Edgar, foi a seguinte: não se trata do tamanho do balde, mas da bitola do cano. Então você tem que entender qual dos dois cenários você está precisando naquele momento para você precificar, para você estudar aquela infraestrutura. O Brasil tem sérios problemas de infraestrutura. Esses dias alguém tuitou para mim, nos Estados Unidos vamos começar a testar o 5G. E eu disse, bom, aqui no Brasil tem cidades que ainda estão com a internet de escada. É verdade. Então, é uma situação complicada. A expectativa qual é? Que a Anatel, dessa vez, se mantenha isenta nessa história, regulando
e agindo não em benefício das empresas, mas em benefício daquilo que é correto para a utilização do serviço, já que a internet é um serviço essencial. E principalmente sem lesar as empresas, ou seja, fazendo com que as empresas continuem operando e oferecendo um serviço de qualidade, mas que o cidadão, que o usuário de internet, no caso do Brasil, pouco mais da metade da população, ainda precisamos avançar muito para conectar todo mundo, consigam usar a internet. Essa é a discussão. O ministro diz que em 2017, aliás, na segunda metade desse ano, né, no segundo semestre, isso vai rolar. Eu não sei se já desse modo, porque tem projetos tentando barrar isso. Mas é uma discussão boa e que interessa a todo mundo. Aguardemos, pois. Obrigado, Aros. Valeu, gente. Valeu. Vamos em frente aqui no Morning Show, agora recebendo o Leonardo Stamilo, diretor editorial do Twitter para América Latina. Ô, Léo, vamos lá, vamos já repercutir. Tudo bom com você? Quanto tempo, saudade hein? De vocês, hein? Você sumiu. Vocês estavam de só férias. vai pro México agora. Dessa vez tava mais longe ainda. Tava onde? Onde você tava dessa vez? Dessa vez fui pra Londres e Madrid depois. Olha só. Palmeiras perde e o cara some. Tá vendo? Eu tô sendo perseguido. Eu vou abrir uma representação no Supremo Tribunal Federal contra a bancada do Morning Show. Essa bancada tá verde. Essa bancada tá verde cada vez mais. Vai pra outra. O Augusto aqui é o palmeirense da bancada. Augusto, você viu que o árbitro foi suspenso, né? Vi. Óbvio, né? Claro. O motivo tá claro. Não apita mais jogo da CBF. Ele só expulsou um jogador que não tava no lance. Não, amigo, ele tinha que ter encerrado o jogo antes do gol. É óbvio. Óbvio. Não sei o que mais aconteceu de errado nesse jogo. Exato. Bom, vamos lá. Os nervos já estão mais calmos, né? O cara já foi punido, tudo. Vamos em frente aqui com os destaques do Moments. Pois é, eu falei do Supremo. Começar com o noticiário, né? Eu falei do Supremo porque foi, sem dúvida, o principal destaque da semana dentro do Twitter, dentro do Moments, foi a sabatina, né, do agora ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A sabatina dele que foi uma fábrica de memes dentro do Twitter, o pessoal dizendo que não tinha problema nenhum o Alexandre de Moraes estar agora no Supremo, afinal de contas, nunca ninguém encontrou um fio de cabelo dele em qualquer coisa que estivesse errada. Esse foi só um dos exemplos de memes geniais que o pessoal produziu. A outra foi que essa sabatina era uma marmelada. Tava evidente isso, era só ver que o ministro já tinha até raspado a cabeça. Cara, e ele sabia que ele ia passar, então engraçado, assim... na própria sabatina, os próprios senadores ali chegaram a brincar, um deles, não vou me lembrar o nome agora, mas fez uma brincadeira com ele com shampoo, ele disse, pois é, senador, isso é um produto que eu não uso há muito tempo, né? Mas o clima da sabatina foi, digamos, amistoso, e a rede percebeu isso muito claramente, o pessoal comentando muito no Twitter. A foto da piscadinha também, né? Esse foi a maior, grande foto Foi. Do Dida Sampaio. Que é inclusive a capa do Moments, o pessoal que está acompanhando pelo streaming ao vivo tá vendo isso. E tá lá à disposição dos ouvintes da PAN, lógico, só entrar no Twitter, clicar no Explorar e vocês vão ver a historinha que a gente preparou para vocês sobre os fatos da semana. Outra história, diga. Eu já ia introduzir, já ia emendar, porque nós temos amiguinhos aí, né, pairando pelo esse universo. Essa história é genial, né? A Luciana, que é a nossa, né, editora de tecnologia, de ciência lá do Moments, ela falou para mim, pô, a NASA não... A Paulinha aqui fazendo sinal de que ama a Lu. A Lu tem uma definição interessante. Olha, a NASA está demorando muito tempo para confirmar que tem extraterrestre fora da Terra. Não é que tem extraterrestre fora da Terra, óbvio, né? Mas assim, que tem vida fora da Terra. Não faz mais que obrigação deles. Agora eles anunciaram essa semana que descobriram um sistema solar com 7 novos planetas e praticamente todos eles com características muito semelhantes à do nosso queridíssimo planeta. Possibilidade fortíssima de haver fortíssima de encontrar São sete planetas, né? Em torno de uma estrela maior. Solar. Exatamente. Então, assim, e esses planetas teriam características muito parecidas com o nosso, ou seja, uma atmosfera, possibilidade de presença de água. Então, assim, né? Talvez, né? Aquela velha pergunta de estamos sós ou não. A verdade é que, assim, no Twitter as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, né? As piadas já correram em torno desse assunto também. E uma das minhas favoritas é, olha, a gente não sabe se tem vida ainda ou não, a verdade é uma só. O concurso de Miss Universo vai ficar bem mais concorrido depois disso, desculpa. É verdade. Vamos para a área do entretenimento. Tem esse esquenta fortíssimo do Oscar que a gente já vem falando aqui no programa evento, com a Paulinha. Né? Parece que tem evento esse final de semana. Eu ouvi dizer que tem alguma coisa aí. E essa história de filmes bizarros, que história é essa aí? A gente preparou um material muito bom em parceria com o pessoal do Omelete, e o Omelete separou pra gente os filmes bizarros que já foram indicados à estatueta. Porque a estatueta, assim, não é... Você ser indicado pro Oscar não significa que é um filmaço, né? Às vezes aparecem alguns, digamos assim...
abacaxis por ali, né? E aí o Omelete relembrou alguns desses filmes, como, por exemplo, Norbit, que foi indicado ao Oscar em 2007, um filme com Ed Murphy. Norbit foi indicado? Foi. Pasme. Con Air, amigo, foi indicado, que é um abacaxizaço, um filme assim terrível. Teve 2 indicações, não uma, tá? 2. E tem outros filmes aqui, assim, bizarros que já chegaram a concorrer à estatueta, como, por exemplo, esse aqui. Quem lembra desse filme aqui? Júnior, com o Schwarzenegger grávido. Ah, sim. Não, passa na Sessão da Tarde a cada 2 meses. Clássico da Sessão da Tarde e foi concorrer ao Oscar. Agora, a gente preparou uma enquete para os ouvintes da PAN, que essa aqui tá muito legal também. Queria convidar vocês a votarem, que é no Oscar dos memes. A gente separou os memes mais incríveis aqui para vocês. Acho que não tá nessa lista que você tá mexendo agora, Edgar. Precisamos dar uma atualizada nela, mas já a gente já pôs aqui no Twitter para vocês votarem. Categoria treta. Putz. Aí deixa eu memes de treta. Você lembra? Kim Kardashian West. Foi talvez uma das tretas mais incríveis do ano passado. Com a Taylor Swift, lembra? Que ela falou que a Taylor tinha perdoado o Kanye e depois fez um bafo público. A Paulinha, realmente, ela Nossa, eu fui naquela treta da irmã da Beyoncé com o Jay-Z também. Mas essa não foi no ano passado. Essa não foi no ano passado, Ela sabe tudo. Outra, na categoria treta, a Guerra Memeal. Lembram-se da Guerra Memeal? Portugal versus... Brasil, maravilhoso. Aliás, é essa que tá ganhando, viu? Porque eu já votei em todas. A Paulinha já votou em todas. O Brasil ganhou, não foi? O Brasil ganhou, mas... É óbvio que o Brasil ganhou, né? Pega só o Morning Squad aqui, já tem... Mais um pra categoria treta. Renan versus Ana Paula. Seu dente é falso? Seu dente é falso, amigo. Essa foi boa, meu. Enfim, votem, muita gente já votando. Eu votaria na treta até a Marina Joyce, pra mim foi uma treta favorita do ano passado. Pra mim mas também. a Guerra Memeal tá com 33% dos votos. Agora convido todos a votarem, os assuntos estão bombando. Tá muito maravilhoso. Tem também o GIF... a personalidade de GIF do ano, sabe? Aí tem a Nazaré Tedesco, né? Que tá ganhando, inclusive. Sério? Carminha não é do ano passado. Não. Gente, vocês têm que se atualizar, sei lá. Desculpa. Mas a Nazaré também não é mas a Nazaré, como assim? Mas no ano passado, mais usado durante o ano passado. Vou passar os memes por mimeógrafo pra Ellen. Obrigada. Nossa, tem aquele cheirinho legal. Adoro prova de mimeógrafo. Cheirinho de álcool. Adoro. O assunto era cheirinho um pouco mais cedo aqui no programa. Você viu? Era ser verdade. Vamos lá? Esportes. Melhor a gente seguir Vamos pra esportes. O programa tava quente. Esportes. Bom, o jogo centenário Palmeiras e Corinthians foi, né, uma tragédia, como todos já sabem. Né? Pra vocês. Pra gente foi ótimo. Eu cheguei de viagem, os assuntos eram: Palmeiras perdeu do Corinthians, tinha tido uma pane num avião da TAM, outro num avião da Avianca, tinha pane na CPTM, tava tudo parado, e o carnaval ainda não tinha acabado. Quer dizer, assim, só tragédia. Bom, o jogo ainda tá dando muito o que falar, obviamente, por causa de toda a polêmica envolvendo o árbitro da partida, que foi, inclusive, já suspenso, o Thiago Duarte Peixoto. Eu já brinquei aqui, né, que ele deveria ter sido suspenso por não ter encerrado a partida antes do gol, mas na verdade ele inverteu o autor de uma falta e foi muito bizarro, né, um lance medonho. Agora, o que eu achei muito interessante foi a maneira como o Corinthians encarou isso. O Corinthians fez um tweet muito engraçado com os dois jogadores com máscaras, um com o rosto do outro, dizendo o seguinte: olha, tudo pronto pro carnaval, o Maicon sairá de Gabriel e o Gabriel sairá de Maicon. Na coletiva ontem foram os dois também de máscaras lá com os jornalistas. Foi uma ação bacana do Corinthians. Muito bacana. E tem a história, pra mim a história... Bacana porque acabou ganhando o jogo, né? Verdade, Edgar. Ao contrário. Se tivesse perdido, tinha gente na Paulista até agora. Bom, enfim, uma história que pra mim foi muito interessante, daquelas coisas que acontecem no Twitter e que a gente é surpreendido, de repente, por um tweet de uma pessoa que não é conhecida, que de repente começa a ter, sabe, milhares de retweets, e a gente foi tentar entender a história. É a história sobre o desodorante da discórdia. Eu achei que era mentira isso, Danilo. Essa história eu achei que era mentira. O que foi isso? Aconteceu o seguinte, que o usuário aqui, o nome do usuário dele, a conta dele é o @baldo7. Ele mandou um tweet que hoje está com 2.800 retweets. Nossa. Vocês me devem um desodorante, @Mineirão. Tive que jogar fora. Um absurdo. Então, quer dizer, ele fez um tweet marcando a conta do Mineirão, dos administradores do estádio do Mineirão. Da revista. Dizendo que perdeu um desodorante. Aí o Mineirão responde. O estádio do Mineirão responde: cara,
é um objeto proibido pelo estatuto por ser inflamável. Nosso amigo responde. O legal é o Mineirão responder, cara, como se fosse... Não, fica muito melhor a história. A história fica muito melhor. Super íntimo. Segure-se, apertem os cintos, a história fica muito melhor. Aí o amigo responde, que inflamável o quê? Além de ser sem álcool, era Rolon. Aí o Mineirão responde, podemos verificar, mas geralmente qualquer desodorante não entra. Vamos entender o que aconteceu. Meu Deus do céu. Resposta do torcedor. Quero meu desodorante de volta. Tô indo pra ver o jogo e não pra fazer confusão. Mineirão responde. Se a gente vai brigar por isso, fala qual é o desodorante aí. Eu gosto da descontração do Mineirão. Aí o usuário manda foto do desodorante, que o Edgar tá mostrando aqui no streaming. Olha lá, ó. Que é um Rexona. Com a seguinte mensagem. Vou brigar mesmo. Já pago um absurdo nas coisas aqui dentro. Vou jogar minhas coisas fora. E aí o Mineirão responde. Ok, mas é o Woman mesmo? Porque a foto do desodorante é um desodorante Woman. Aí, pra mim, é o melhor tweet de todos agora, que vem a resposta do nosso torcedor, que eu já estou seguindo. Inclusive, Woman não, amigo, é Women. Plural, amor. Agora, woman é mulher, pra quem não entende inglês, né? Woman é o singular de mulher e women é o plural e é o que tá escrito no desodorante. Ô, Stamilo, de todas as suas participações aqui, falando do Moments, cara, essa realmente é o concurso. Achei essa história genial. Maravilhosa. Quem mais gostou da história toda foi a Rexona, que ganhou uma publicidade gratuita, né? Não, mas a entidade Mineirão inclusive aqui no programa, né, Vini? Graças a você. Isso que eu achei também, agora. sabe? Porque, assim, é o pessoal que administra contra o estádio entender que tem um diálogo ali com o torcedor que precisa ser feito, entendeu? O cara tava pé da vida porque ele teve que entregar um negócio e sabe, procurou o contato no Twitter e o Mineirão respondeu, né? E de uma maneira muito legal. São várias histórias que acontecem. Amanhã eles vão sair. O final continua. Não, e tem um final ali que diz assim, hoje não tem o que fazer, cara. Só amanhã vamos conseguir sair pra comprar esse desodorante. Essa é uma DM que o Mineirão... Primeira vez que o estádio se manifesta, né? E aí, incrível. E aí o que eu achei muito legal, que assim, depois tem um tweet do torcedor dizendo assim, ó, vocês estão rindo, né? Depois da repercussão gigantesca que a história teve. Vocês estão rindo. Hoje é um desodorante. Daqui uns dias, nem um celular vai poder entrar no estádio. Então, olha só, entendeu? Que figura. Muito bom. Tá protegendo o direito de todos. Ô, Stamilo, acho que é melhor a gente encerrar aí, vai. Esse foi o melhor. Você vai conseguir se superar? Olha, tem uma aqui que... Essa a gente não tem tanta responsabilidade, mas porque a gente não fez esse programa de televisão maravilhoso. Eu queria ter feito. Eu queria ter tido a ideia. Eu tô invejando muito esse diretor de TV na Islândia, que criou uma edição do Big Brother de gatos. Como assim? Gatos confinados? Gatos abandonados, que foram recolhidos e foram colocados numa mansão para gatos. Olha, um BBB Cat. E que é transmitido ao vivo pela televisão na Islândia. Então, assim, se você achava que você já viu de tudo... A galera tem o que fazer. Pois é, né? Então, tem um BBB de gatos. Então, você fica ali, você passa o dia vendo o que os gatinhos estão fazendo na mansão deles. Super emocionante, hein? Eu não sei se eles foram capazes de gravar um áudio, como que escapou, parece que hoje no Big Brother, tem os trends, inclusive. Não sei se rola esse tipo de coisa no mundo felino. Mas, enfim, as imagens estão ali, são muito divertidas. Eu recomendo que vocês vejam. Falando ainda de carnaval e de BBB, vai ter uma ação muito legal no Twitter durante o carnaval, que vão ser imagens transmitidas direto da avenida, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, com o Periscope 360. Isso vai ser muito legal. O G1 vai fazer essas transmissões, então o Periscope 360 é aquele vídeo que faz, né, uma imersão dos usuários. Você virando a câmera, você vai ter a sensação de que você vai estar dentro da avenida. No local. E hoje às 5h30 tem um primeiro programa sobre o Oscar, também transmitido ao vivo pelo Periscope Producer, às 5h30 da tarde. É só clicar no Twitter que vocês vão ver ao vivo esse programa falando do Oscar. Léo, nosso tempo já era. Leonardo Stamilo falando com a gente aqui, diretor editorial do Twitter na América Latina, conversando sobre os assuntos que foram destaques no Moments. Obrigado, viu, Léo? Um abraço, gente. Até semana que vem. Bom carnaval pra você. Pra vocês tem juízo, hein, Edgar? Vamos lá, sempre. Vai, Paulinha. Vencedor aqui do Twitter hoje. A gente foi pros trends, assuntos mais comentados do Brasil. Eu vou premiar uma pessoa que me seduziu com gifs de batata frita, pizza, sorvete e outras coisas
que se encaixam perfeitamente na hashtag Mamãe Eu Quero é a Dona Mia. Vou falar com você aqui pelo Twitter, hein, dona? Vamos lá, Vini, e aí? A gloriosa Thalita de Uberaba, que fez o filtro. Lá. Tomou susto aí, meu? Sempre, meu. Você quase infarta a audiência quando você entra, Fausto. Mas tudo bem. Fala, querido. Quem ganhou? A Thalita de Uberaba, que fez o filtro lá. Pôs peruca no filtro, né? No celular, legal. Não seria Thalita, Faustão? Não, Thalita. Thalita. Grande. Tem que corrigir, não. Tá bom, obrigado a todo mundo que participou, mandando aqui pra gente as sonoras pelo... Segunda tem bloquinho? Pelo vídeo, pelo áudio. Vamos em frente ao Bloco Morning Show. E aí, o que foi? Domingo tem Oscar também na Jovem Pan. Hashtag Oscar na Pan. Vou estar aqui, eu, Carlos Aros, um grande time pra comentar essa grande festa do cinema. E na segunda estaremos ao vivo aqui no Morning Show com a equipe do Morning e também convidados pra falar sobre a premiação. Então, se você não quiser ficar acordado até tarde, queridos, no Morning, logo de manhã, você descobre tudo o que aconteceu nessa grande noite do cinema, antes da Globo, né? Que só vai transmitir o quê? Segunda-feira à noite, esses malucos, é isso. Tô torcendo pra Bullite, hein? Bullite Bom, é eu meu tô filme torcendo pra preferido. La La Land. A gente conversa segunda, da pena. Acabou. Segunda-feira a gente volta às 10 da manhã aqui na Pan. Muito obrigado pelo teu prestígio, pela tua audiência. Paulinho, um beijo. Ellen, um beijo. Augusto, um abraço. Vini, um abraço. Vamos em frente. Bom carnaval. Cuidem-se, hein?